Evangelho, sábado da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santa Benedita da Cruz Carmelita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo, na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santa Benedita da Cruz, Virgem Mártir, mais conhecida por nós com seu nome, Edith Stein. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória dessa Santa Carmelita que traz para nós um testemunho de uma fé vigorosa, de uma fé maior que um grão de mostarda. E o Evangelho de hoje nos coloca diante do momento ou do episódio em que os discípulos não conseguiram realizar a libertação de um jovem que estava atormentado por um espírito impuro, que lhe levava à condição de saúde física muito precária. Seu pai intercede apelando ao Senhor por esse filho, depois de ter apelado aos discípulos. E os discípulos não terem conseguido realizar a oração de libertação por esse rapaz. Ao mesmo tempo, Jesus, em que recebe o apelo desse pai, Jesus se lança a orar pelo rapaz, conseguindo a libertação e submetendo o demônio que o atormentava. E no diálogo com seus discípulos, que perguntam por que não haviam conseguido expulsá-lo, Jesus nos fala sobre o tesouro da fé. O grande dom de Deus que precisa ser guardado, cuidado, nutrido, vivido, celebrado, e que nos dá a possibilidade de estarmos em comunhão com o Senhor. Na história de Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, o seu nome de consagrada, Edith recebe o anúncio da fé cristã e, por fim, abraça o batismo. E ela, que era uma filha do povo de Israel, que era uma hebreia, vai receber o batismo e abraçar a fé cristã. E a partir dali começa um longo percurso, quer dizer, um intenso percurso de vida e de entrega total ao Senhor. Edith nasceu na cidade de Breslau, na Alemanha, no dia 12 de outubro do ano de 1891, em uma próspera família de judeus. Aos 2 anos ela ficou órfã de seu pai, e sua mãe, com os irmãos, mantiveram a situação financeira da família estável e a educaram dentro da religião judaica.
Porém, desde menina, Edith era brilhante nos estudos e na sua competência intelectual. Muito cheia de vida e dona de um caráter intenso, mostrou forte determinação e caráter inabalável e obstinado em muitas situações de exigência da sua vida. Afinal, não era fácil a vida que levavam sem o pai, naquele período do final do 800 e início do 900 na Alemanha. A adolescência, ela viveu uma crise, abandonou a escola, as práticas religiosas e até mesmo a crença consciente em Deus. Ela viveu aquilo que nós chamamos de um tempo de frieza interior. Depois, conseguiu terminar os seus estudos com a máxima graduação, recebendo o título de doutora na fenomenologia, uma ciência da filosofia, no ano de 1916. A Alemanha só concedeu esse título a 12 mulheres na última década, na última metade do século XX. E Edith era uma dessas. Em 1921, ou seja, já 5 anos depois do seu doutorado e do seu grande trabalho ao lado do filósofo Russell, Edith toma conhecimento da autobiografia de Santa Teresa de Ávila, o Livro da Vida, e começa a lê-lo, e não só a lê-lo, a devorá-lo intensamente. Tocada então pela luz da fé, seguindo os passos da Santa Madre Teresa, converteu-se ao cristianismo e pediu o batismo no ano de 1922, logo no ano seguinte. Mas a mãe e os irmãos nunca compreenderam essa decisão, ou sequer aceitaram que ela abraçasse a fé católica. A única exceção foi sua irmã, Rosa, que se converteu e foi batizada também no seio da igreja, mas apenas depois da morte de sua mãe, no ano de 1936. Edith, porém, começou a servir a Deus com seus talentos acadêmicos. Lecionou numa escola dos dominicanos, foi conferencista em instituições católicas e finalizou a sua vida como catedrática numa universidade alemã. No ano de 1933, sobe ao poder da Alemanha Hitler, que organiza e aparelha o partido nazi-fascista. Todos os professores de origem não ariana foram então demitidos, sendo Edith de origem judaica, foi ela também alvo dessa perseguição. Por recusar-se a sair do país, os superiores da Ordem do Carmelo a aceitaram como noviça. Em 1934, tomou ela o hábito das Carmelitas e o nome religioso que o conhecemos hoje, Teresa Benedita da Cruz. Sua família não compareceu à cerimônia, ainda que Rosa a tivesse intensamente no coração, mas naquele momento de convalescência pela saúde de sua mãe, fica ao lado de sua mãe, sem poder acompanhar também ela, sua irmã. 4 anos depois, vai realizar sua profissão solene e perpétua, recebendo o definitivo hábito marrom das carmelitas e o véu preto. A perseguição nazista aos judeus alemães intensificou-se e Edith foi transferida para o Carmelo de Etsch, na Holanda, para fugir ao cerco que se fazia na região de Colônia, onde ela estava. Um ano depois, sua irmã Rosa foi juntar-se a ela nesse mesmo Carmelo na Holanda. Foi aceita no convento, mas permaneceu como uma irmã leiga carmelita, não podendo professar os votos religiosos. O momento era desfavorável aos judeus. A Alemanha ainda não tinha sofrido
a Holanda ainda não tinha sofrido as intervenções sumárias de Hitler. A Segunda Guerra Mundial começou e a expansão nazista alastrou-se por toda a Europa e pelo mundo inteiro. E então, finalmente a Holanda terminou sendo invadida e anexada ao Reich no ano de 1941. A família de Edith dispersou-se. Alguns emigraram e outros simplesmente foram levados aos campos de concentração e desapareceram. Os superiores do Carmelo de It tentaram transferir Edith Rosa para um outro, na Suíça, mas as autoridades civis de lá não facilitaram e a burocracia arrastou-se indefinidamente. Em julho de 1942, publicamente os bispos holandeses emitiram sua posição formal de repúdio contra o nazismo e em favor dos judeus, estabelecendo assim uma franca oposição e pública oposição ao regime nazista e às suas políticas sociais. Imediatamente. Houve uma resposta agressiva contra a Igreja Católica em toda a Holanda. Em agosto, 2 oficiais nazistas levaram Edith e sua irmã do Carmelo de It. Então é importante a gente saber que esse passo histórico feito pelos bispos da Holanda levou à morte e à destruição de diversas igrejas, instituições religiosas, sacerdotes foram mortos, igrejas foram queimadas, cristãos foram assassinados nas cúrias. A atitude de definição fechou os canais de comunicação, de modo que as dioceses ficaram isoladas dentro da Holanda ocupada. Então foi uma medida que teve preços muito elevados e que, sobretudo, impediu que ações pudessem acontecer de maior socorro às vítimas que ali estavam. Sobretudo quando os canais de comunicação são impedidos e quando o livre andar, né, ou a ação livre, ela é cerceada, a chance de mandar pessoas para fora, de salvar pessoas que estavam condenadas à morte, a chance de se mover em meio à ocupação sem ser de tudo bloqueado ou atacado, isso tudo se perdeu. Né? A atitude dos bispos da Holanda causou um grave prejuízo para muitas almas e impediu uma ação maior da Igreja para salvar pessoas no meio desse conflito e da ocupação nazista. Mais tarde, um Papa vai chamar a atenção os bispos da Holanda e vai agir de uma maneira mais prudencial, o que vai permitir que milhares e milhares de pessoas fossem salvas em todas as terras ocupadas pelo regime nazista. Só para a gente ter ideia, no mesmo dia em que Edith e sua irmã foram arrancadas do Carmelo, outras 242 pessoas, todos judeus, agora católicos, foram deportados sob violência para campos de concentração. Como retaliação do governo nazista, a mensagem dos bispos holandeses dentro dos lugares católicos. As 2 irmãs foram levadas em um comboio de carga, junto com outras centenas de judeus e dezenas de convertidos, para a região do norte da Alemanha, para o campo de Westerbork. Lá em Stein, ou como era chamada, aquela freira alemã,
diferenciou-se muito dos outros prisioneiros que se entregaram ao desespero, à lamentação e à prostração por conta do sofrimento e do destino que os esperavam. Ela procurava consolar os mais aflitos, levantar o ânimo dos abatidos e cuidar sobretudo das crianças que se assustavam em meio a tudo que se passava. Assim, ela viveu alguns dias suportando com doçura, paciência e conformidade à vontade de Deus. Seu intenso sofrimento e dos demais foi sempre oferecido ao Senhor e dedicou-se de uma maneira única a consolar as mulheres em maior desespero e as crianças para que pudessem não perder a esperança, mesmo quando o medo as abalasse. No dia 7 de agosto de 1942, com centenas de mulheres e crianças, ela foi transferida para o campo de Auschwitz. 2 dias depois, no dia 9, foi levada para a câmara de gás, juntamente com outros prisioneiros. A irmã carmelita Teresa Benedita da Cruz foi canonizada em 1998 pelo Papa João Paulo II, que indicou sua festa para o dia de sua morte, dia 9 de agosto, hoje. A solenidade contou com a presença de personalidades ilustres, civis e religiosas da Alemanha e da Holanda, além de alguns sobreviventes daquele campo de concentração, que tiveram a oportunidade de conhecê-la, e de outros membros de sua família, que se salvaram pela imigração no período da guerra. Também, Teresa Benedita da Cruz foi proclamada co-padroeira da Europa, juntamente com Santa Brígida e Santa Catarina de Sena. Eis aqui aquela que teve a fé maior que um grão de mostarda, como o padre falou no início da meditação. Santa Teresa Benedita da Cruz escreve as seguintes palavras. Ela é extraída do livro A Oração da Igreja, de 1936. A nossa alma, ela é um templo de Deus, e isso, só por si, abre-nos uma perspectiva vasta e completamente nova. A vida de oração de Jesus é a chave para compreendermos a oração da Igreja. Cristo tomou parte no culto divino do seu povo, levado a cabo publicamente no templo e segundo as prescrições da lei. Ele estabeleceu a mais profunda ligação entre essa liturgia e a oferenda da sua própria pessoa, e atribuindo-lhe o seu verdadeiro e pleno significado de ação de graças da criação pelo seu Criador, reduziu a liturgia da antiga aliança à sua realização na nova aliança. Mas Jesus não se limitou a tomar parte no culto divino público prescrito pela lei. Os evangelhos fazem referências ainda mais numerosas à sua oração solitária, no silêncio da noite, no cimo das montanhas ou em lugares desertos. 40 dias e 40 noites de oração precederam a sua vida pública. Retirou-se para o silêncio da montanha antes de escolher os seus apóstolos e de os enviar em missão. No Monte das Oliveiras, preparou a sua subida ao Gólgota, e o brado com que se dirigiu ao Pai nesta hora, a mais penosa de todas as horas de sua vida, é-nos revelado em poucas palavras, que são como que um relâmpago que por um instante ilumina e torna mais clara para nós a vida íntima da sua alma, o insondável mistério do seu ser de homem-deus e do seu diálogo com o seu Pai. Este diálogo durou toda a sua vida, sem nunca sofrer interrupções. Jesus rezava interiormente, não só quando se afastava das multidões, mas também quando se encontrava entre as pessoas. Essa vida de oração, esse modelo de oração, deve marcar a experiência da vida de todos aqueles que são seus e que foram resgatados com seu preciosíssimo sangue. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela poderosa intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz e de todos os santos e santas da família carmelita, especialmente Santa Teresa de Ávila, desça sobre vós, guardados pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria sobre o título de Nossa Senhora do Carmo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.